Normalmente, muitos estudantes, depois de terminar o curso de medicina, vão para uma outra etapa, a da residência médica. É nessa fase que o profissional escolhe áreas específicas de atuação. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a coordenadora da residência médica da Unicesumar, Sandra Franchini. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Bom, para o pessoal que às vezes não tem muita noção, o curso de medicina tem o curso normal, que são 6 anos, é isso? 6 anos. E depois tem a residência ainda. Exatamente. O aluno termina a graduação, ele já é médico, tá? Mas ele é um médico geral. E aí ele vai buscar uma especialidade. Antigamente o médico era só um médico, né? Um clínico geral, e ele fazia de tudo. Hoje temos as especialidades. E aí ele vai estudar mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, conforme a especialidade que ele fizer. Ele passa por um novo processo seletivo, que não é fácil, né? Porque não se tem muitas vagas de residência no Brasil. E ele busca a especialidade dele dentro da área que ele escolher. E nessa fase ele estuda, mas ele coloca mais a mão na massa, é isso? A residência médica é uma pós-graduação em serviço. Então, por exemplo, os residentes da Unicesumar, né, que também, quando tem o processo seletivo, podem vir médicos do Brasil todo fazer, é aberto para todo mundo. Eles entram no hospital, então você vê, é uma troca. O hospital, os preceptores, né, os médicos que lá estão, ensinam esses médicos residentes e esses médicos, em contrapartida, atendem uma população. Hoje, por exemplo, nós temos dentro do Hospital Municipal 24 médicos residentes e que isso faz com que o hospital caminhe abrindo serviço, uma qualidade melhor, atendendo uma população. E, no final, ele recebe o título de especialista. E tem aula normal, aula em sala de aula, ou é tudo dentro do hospital? 90% é prática, né? E existe uma resolução do MEC, porque a residência médica ela é orientada pelo Ministério da Educação, 10% de teoria e 90% de prática, porque a residência médica é uma pós em serviço, em prática. Então, mas ele tem sim os 10%, de 10 a 15%, onde ele faz toda uma teoria ainda, né? Tem aquelas escolhas da moda, por exemplo, tem época que a maioria quer tal área, como é que está isso hoje? Tem. Por exemplo, nós tivemos uma época aí, de uns anos atrás, que ainda está um pouco, que a dermatologia era o auge. Então, uma especialidade muito concorrida. Tivemos uma época que pediatria não tínhamos concorrentes, no Brasil todo. Isso agora diminuiu. Então, assim, é de época, sabe? E, geralmente, o estudante ele vai pelo professor que ele gosta muito. Olha na graduação. Só. É muito engraçado isso. Ele teve uma aula, olha, aquele meu professor era tão bom, acho que eu quero fazer essa especialidade. Isso influencia muito. E aí o papel do professor, né, novamente, dentro dessa formação do médico, do estudante. Agora, Sandra, é possível, por exemplo, fazer uma especialização em dermatologia e depois querer mudar para uma área completamente diferente? Se ele fizer outra prova. Isso, fazendo outra prova, ele pode acontecer isso. Agora, você vê, né? Um médico, ele estudou 6 anos na medicina. Aí, por exemplo, ele faz uma cirurgia geral. De cirurgia geral, ele escolhe vascular. De vascular, ele vai para mais um lado ali de uma especialidade de endovascular. Então, você soma o tempo de estudo de um médico. 6 anos, mais 2 anos de cirurgia, mais 3 anos. Então, coloca 10, 15 anos ali de estudo por baixo, né? Então, as pessoas, é bom entender tudo isso, né? Porque às vezes todo mundo fala, a vida do médico é tão fácil, nossa, que bonito ser médico. Né? Ficar no plantão acordado. É uma vida de estudo, é uma vida de dedicação, de acordar muito cedo. Uma profissão linda, né? Mas também tem puxada. Muito puxada. Agora, enquanto ele faz a residência, ele pode atender também? Atende. Tipo assim, num outro local, recebendo para isso ou não? Não. É assim, antigamente a residência médica era específica. O residente era só residente porque eles recebem uma bolsa, né? Quando não do governo, por exemplo, aqui na Unicesumar nós pagamos a maioria das bolsas, né? Porque isso é lei, é uma regra, ele recebe uma bolsa. E ele pode dar um ou outro plantão fora, desde que não atrapalhe as suas horas, porque ele tem 60 horas semanais, mais as horas de plantão. Então, pouco sobra. Então, o período da residência é muito sofrido, porque ele estudou 6 anos, ganha pouco, mas está se especializando. Mas ele pode, sim,
em algumas especialidades, ele consegue dar alguns plantões. Mas, assim, contratado, ele não consegue fazer. Prestar concurso, essas coisas não pode. Não se ele optou por fazer a residência, ele tem que se dedicar a isso. Aquele tempo ali para fazer isso. E assim, você falou de pediatria, né? Que tinha menos pessoas e tal. Você acredita que é até por um lado mais emocional, mais sentimental, já que é mais difícil, às vezes, a gente vê uma criança sofrendo? Eu acho que sim. É aquela coisa... E também, alguns comentam o seguinte, eu gosto de criança, mas o que atrapalha são as mães delas, né? Aquela coisa da mãe chegar muito nervosa, apavorada, desesperada. Então, vem muito disso. E eu acredito que nós vamos entrar num período agora onde a especialidade também vai decair um pouquinho, porque a partir desse ano, antigamente, a especialidade de pediatria eram 2 anos, a partir desse ano, 3. Então, isso custa também, porque hoje, para se pagar uma faculdade de medicina, é muito difícil. E eles falam, não, eu vou fazer uma residência, uma especialidade, para que eu possa já ir para o mercado trabalhar. Então, tem tudo isso também. Isso também é um quesito que conta. A gente sabe que são áreas específicas, mas existem áreas mais raras, por exemplo? Algum que você possa citar para a gente, assim, que a maioria das pessoas não conheça, por exemplo, alguma especialidade? Olha, se você pensar na área da neuro, né? A neurologia, porque a neuro, você faz 6 anos de medicina, depois mais 5 anos de neuro, e aí você vai para uma subespecialidade. Se você pensar no endovascular, que é a parte cardíaca, você fala, o que é um vascular? Vascular não é de varizes? Como que é? Então, as pessoas às vezes não ligam que um vascular vai estar trabalhando também com a parte cardíaca. Então, todas essas subespecialidades, muitas vezes, não são muito conhecidas dentro do nosso dia a dia, né? Mas que são especialidades muito importantes e que esse médico, até chegar lá, ele passou por um trabalho muito intenso. Hoje, por exemplo, a cardiologia do esporte. Eu sou cardiologista. Agora, a cardiologia de esporte é uma outra residência que quase ninguém conhece. Então, existem umas subespecialidades aí ainda não muito conhecidas. Na própria área de ortopedia também, né? É engraçado que antigamente você ia ortopedista. Agora é ortopedista especialista em cotovelo, mão, joelho, pé. Exatamente. Para você abrir uma residência de ortopedia é muito difícil, porque você tem que ter o preceptor de mão, de braço, de pediatra, né, a parte infantil. Então, é difícil ter tudo, joelho, coluna. Não é uma especialidade muito fácil de se abrir, até porque você tem que ter um grupo, né, para estar atendendo, para o residente passar por todas essas fases. Então, não é assim tão fácil abrir uma residência médica. Por isso, até que nós temos tão poucas residências no Brasil e agora com um número grande de escolas, né, de medicina. Como é que é o trabalho de acompanhamento emocional desses profissionais? Porque, assim, eu sempre digo, eu não poderia ser médica nunca, porque se eu perdesse um paciente, eu ficaria louca, né? Não teria condições. Como é que é o trabalho de psicologia? Claro que no curso deve ter isso, mas principalmente nessa hora de colocar a mão na massa, né? Exatamente. Às vezes um residente, ele, por exemplo, até nós comentamos de ortopedia, né? Um residente, ele fica o tempo todo da faculdade, eu vou ser ortopedista, faz a prova, passa em ortopedia, começa e vê que é uma especialidade muito intensa, de muito acidente, de muita cirurgia, de muita tragédia. E chega, ele faz 1 ano ou nem termina aquele ano, ele fala, eu não vou querer. Então, o psicológico dele, para ele desistir de tudo isso, acompanhar o sofrimento das pessoas. Eu tenho 2 filhos médicos e, às vezes, eles chegam em casa e falam, mãe, que sofrimento, que tristeza de ver aquilo, porque o sistema hoje é muito complicado. Eu acho que, assim, Maringá ainda é muito beneficiado na área da saúde, mas nós temos lugares, né, em volta que é muito precário. Então, esse médico, né, esse residente está sempre... A gente tem que ter um acompanhamento de conversa. Nós, por exemplo, temos um acompanhamento de se ele precisar de uma parte psicológica. Às vezes, ele está na residência e ele fica doente. E aí vem todo mundo para dar aquele apoio. Então, precisa ser muito trabalhado porque é muito sofrido também. Tem que ter bastante estrutura, né? Muita estrutura, porque ele vai viver com a dor, ele vai viver com a doença e com as alegrias também, claro, de salvar vidas e de curas, né? Mas nem tudo são flores, né? Tem que estar preparado e cabeça boa, né, Sandra? A gente tem que entender que às vezes você chega num médico e às vezes você fala, nossa, aquele médico estava tão
Então, parecia um semblante bravo, mas a gente não sabe o que ele passou. Que de repente tem um outro paciente dele lá em cima morrendo e ele está ali atendendo e muitas vezes ele se sente sem forças e sem poder não salvar aquela vida que tanto ele queria, né? Então, também existe tudo isso psicologicamente falando do médico. Legal. E se alguém quiser alguma informação, se alguém tiver até curiosidade de fazer medicina, pode procurar vocês. Claro, aqui, né? Pode estar ligando para a gente. Se quiser alguma informação da residência médica também, nós temos o Conselho de Residência Médica, que é a Coreme, que fica dentro do Hospital Municipal, porque a nossa residência é em parceria com o município, né? Então, pode estar ligando ali no Hospital Municipal, que nós vamos dar todas as informações possíveis. Legal, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Viu?